Pedir para você abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7. Eu vou ler a partir do verso 14. Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, 7º capítulo. Eu quero ler do versículo 14 até o final do capítulo 7, que é o verso de número 25. Romanos 7, verso 14. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém até aí. Eu quero conversar um pouco com vocês nessa noite sobre a nossa vida encaminhada diante de Deus, sobre a nossa espiritualidade, sobre a necessidade de caminharmos em oração, caminharmos em leitura da Bíblia, caminharmos em devoção, em intimidade com Deus em todos os aspectos. Viver uma vida cristã madura só é possível em uma comunhão com Deus. Só é possível num relacionamento profundo com Deus. Espiritualidade, ela precisa estar associada a tudo que envolve a nossa vida. Não tem como falarmos de espiritualidade e departamentalizarmos a nossa vivência. Não dá para ser espiritual no culto religioso e não ser espiritual dentro de casa. Não dá para ser espiritual numa conversa sobre um assunto teológico e não ser espiritual num negócio que você resolve na sua empresa ou no seu comércio. Espiritualidade não tem como separá-la por departamentos. Não tem como você desassociar isso da sua vida. Espiritualidade é vida. E a vida reflete a nossa espiritualidade. Reflete como nós caminhamos, como nós entendemos, como nós vencemos a nossa dificuldade. Portanto, nós não podemos enxergar o tema de espiritualidade desconectado da vida humana. Nós somos homens e mulheres que anseiam por uma espiritualidade cristã sadia, mas que precisa entender que viver nessa dependência do Espírito Santo é algo que envolve todos os momentos que nós estamos vivendo. Quando estamos em casa, quando estamos no trabalho, quando estamos na comunidade, quando estamos praticando a nossa atividade física, em qualquer lugar. Estamos em comunhão profunda com Deus. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele é muito transparente, ele é muito aberto sobre as lutas que ele enfrenta, porque ele revela aos leitores de Roma que ele se sentia vivendo numa batalha constante. Ele vivia um paradoxo. De um lado, ele não quer fazer o que é mal, mas faz. Por outro, ele quer fazer o que é bom, mas nem sempre consegue. Ele revela essa luta do seu coração. Ele diz: olha, eu estou numa batalha constante. E os versos que nós lemos, no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, ela fica na transição da primeira parte com a segunda parte. Na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo se dedica a falar sobre o mal que o pecado causa na humanidade e no mundo, sobre a força do pecado, sobre o desvio do homem da sua relação com Deus. No capítulo 8 em diante, ele vai falar sobre essa ação do Espírito de Deus na vida humana que transforma
a vida de quem nele confia. Ele vai falar sobre o pendor do Espírito Santo, ele vai falar sobre os sofrimentos, mas a esperança que Deus põe no coração humano e continua. Mas na transição do que é o pecado e como o pecado age na humanidade e o momento em que Deus, pela sua graça, o liberta, Paulo fala de si, ele fala da sua realidade humana. Porque ele, ao dizer da sua realidade humana, ele também fala da nossa realidade humana. Porque nós, seres humanos, nós vivemos nessas mesmas batalhas. Em muitos momentos queremos fazer o que é bom, mas nem sempre fazemos o que é bom. Erramos. Muitas vezes nós pensamos, não quero fazer o que é errado. Mas adivinha? Quando a gente pisca, fez o que era errado. E Paulo, ele tem a maturidade de expor isso. Maturidade, porque quanto mais sinceros nós somos da realidade na qual vivemos, diante de Deus e diante das pessoas que convivem conosco, mais maduros estamos nos tornando. Mais conscientes do que precisa ser mudado e transformado, está presente na nossa vida. Porque caso contrário, a gente se justifica. Quando nós não temos maturidade, nós justificamos o que fazemos. Nós tentamos encontrar culpados para o que fazemos. Nós tentamos responsabilizar terceiros pelas nossas atitudes e reações. Nós nos comportamos como crianças, que quando ela faz algo que não devia, ela coloca a culpa em outro se for possível. Muitos de nós talvez já fizemos isso. E nem sempre quando éramos crianças. Não fui eu. É o mesmo erro de Adão. Quando, no relato, nós vemos que o homem e a mulher pecaram contra Deus, e Deus questiona Adão sobre a sua atitude, a sua resposta é: Senhor, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Ele transfere a responsabilidade. Ele diz que o culpado é outro. E dentro do processo de maturidade, está de fato reconhecermos quem somos, em que estágio estamos, o que precisamos repensar, que atitudes novas devemos buscar, e buscar em Deus, porque não há mudança se não for através da ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Paulo, ele fala sobre a consciência. Ele diz, olha, bem sabemos que a lei é espiritual. Ele está falando que aquilo que Deus orienta, os princípios que Deus nos apresenta, ela é espiritual, ela é boa. Mas por outro lado ele diz, olha assim, a lei é boa, fazer o que é certo é bom, fazer o que é justo é algo que nós devemos realizar, porque reflete a justiça de Deus. Agir de maneira misericordiosa revela os valores divinos, isso é bom. Mas eu preciso confessar que apesar dessa lei ser espiritual, eu sou carnal. Eu estou em outra categoria. A lei está numa categoria espiritual, mas eu estou como homem pecador na categoria carnal. E estar nessa categoria carnal, ele não se refere a uma questão física. Ele não está dizendo do corpo humano, desse corpo que envelhece, que adoece. Ele não está dizendo daquilo que as nossas mãos podem apalpar, podem tocar. Quando ele fala de ser carnal, ele está dizendo de uma realidade que ao invés de ser espiritual, ela é humana. Ao invés de ser divina, ela está no aspecto, no âmbito do ser humano, do limite da humanidade. E ele diz, eu sou carnal. A lei é boa, mas eu tenho as minhas dificuldades para cumpri-la, porque o meu coração é escravo do pecado. Lembrando que ele vem descrevendo nos primeiros capítulos sobre o que o pecado fez com a humanidade e com ele, porque ele faz parte da humanidade criada. Aí ele continua dizendo, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Eu acho Paulo, nesses versos, um homem sem preocupação com o julgamento de quem quer que seja. Ele se abre de uma maneira total, completa, porque ele sabe que só Deus pode trabalhar e agir no seu coração. Ele diz, olha, eu não compreendo nem mesmo o que eu faço de vez em quando. Sabe quando você faz alguma coisa, você fala assim, como é que eu fiz isso?
Por que eu fiz isso? Não compreendo o meu modo de agir. Ele está olhando para isso de uma maneira muito séria e dizendo: olha, às vezes eu não quero fazer, mas faço o que eu detesto. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, quando eu conscientemente, quando eu racionalmente chego à conclusão de que não devo e de que não quero, porque a minha vontade é má, mas que a orientação de Deus é a melhor, eu estou concordando que a vontade de Deus é boa. Eu chego a esta conclusão, eu consigo elaborar isso na minha mente, mas apesar de elaborar isso na minha mente, nem sempre eu consigo transferir isso para a forma como eu vivo. Eu nem sempre consigo pôr em prática o que a minha própria mente concorda, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo está dizendo: olha, existe essa batalha dentro de mim. Eu sei o que Deus quer, e eu sei o que eu quero. Eu sei que é melhor para mim fazer o que Deus quer e deixar de lado o que eu quero. Mas a verdade é que em muitos momentos, mesmo pensando assim, eu faço o que eu quero e não faço o que Deus quer. Reconhecer isso diante de Deus e lidar com isso, deixar Deus trabalhar isso nos nossos corações, exige muita maturidade espiritual. Exige uma espiritualidade de fato sadia. Porque o caminho que Paulo adota não é o caminho só do reconhecimento disso, não é o caminho só da constatação, não é o caminho lógico de comparar a lei com a sua vida, com o seu coração e dizer: há um descompasso nisso tudo, mas é um caminho que ele toma dizendo assim: olha, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero seguir os caminhos de Deus, eu quero abandonar os desejos da minha carne, eu quero vencer a minha vontade humana e quero fazer o que Deus quer, quero seguir esse caminho. Esse é o anseio do apóstolo Paulo. E ele fala sobre isso. Ele revela isso. E assim como o apóstolo Paulo, para que nós possamos buscar uma maturidade sadia, uma espiritualidade sadia que nos traga maturidade, nós precisamos ser sinceros diante de Deus sobre o que a gente enfrenta, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, sobre as atitudes que nós temos, sobre o comportamento que nós adotamos. Uma transparência onde, através do nosso lábio, através da nossa expressão verbal, a gente consiga colocar diante de Deus quem realmente somos e o que realmente fazemos. Nós precisamos dessa espiritualidade, senão nós seremos tomados pelo orgulho ou pelo descaso. O orgulho, ele pode fazer com que nós não reconheçamos os erros que cometemos. Podemos nos colocar numa categoria espiritual a qual achamos que estamos corretos, estamos bem, ao invés de reconhecer a pecaminosidade que domina o nosso coração humano. Quando Paulo fala isso, ele diz assim: olha, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, senão o orgulho nos domina. Senão nós somos tomados por uma vaidade na qual achamos que somos os seres mais espirituais do mundo. E às vezes podemos dizer coisas que não vivemos, cobrar dos outros comportamentos que não temos. Uma espiritualidade orgulhosa, onde nós achamos que estamos acima do outro, o orgulho. Por outro lado, há o descaso. O descaso, ele pode se manifestar numa espiritualidade em que sabemos que estamos equivocados, sabemos que somos pecadores, não temos o orgulho, a prepotência ou a arrogância de achar que somos melhores, que somos mais queridos, mais amados por Deus do que outros. Podemos não ter esse orgulho, mas podemos viver no descaso, na indiferença, de pecar contra Deus e dar de ombros. Sou fraco mesmo, sou falho mesmo. Quem não é? Não tem problema.
e vivemos numa indiferença, um descaso com a natureza pecaminosa que habita em nós. Essas duas atitudes, tanto daquele que age com descaso, quanto aquele que age orgulhosamente, estão equivocados na sua espiritualidade. Porque não é uma espiritualidade firmada de fato na pessoa de Jesus. A vida cristã, ela precisa ser pautada num relacionamento pessoal com Deus, que conduz a vida daquele que nele confia a uma mudança integral e não somente uma mudança de conceitos. Espiritualidade para nós é mudança de vida e não só mudança de crença. Não é só dizer eu frequentava tal religião e agora eu frequento outra. Eu acreditava nesse conceito, agora eu acredito neste. A nossa fé, a nossa espiritualidade vai além da questão dogmática. A espiritualidade cristã é vida. É como nós nos comportamos diante de Deus e diante das pessoas, aonde quer que estejamos. Qual é a imagem que você tem de Cristo? Como você vive o Evangelho de Cristo dentro da sua casa? Quais são suas ações como pai? Quais são suas ações como mãe? Quais são suas ações como filhos? Como você se relaciona com seu irmão, a sua irmã? Como você estabelece a sua vida dentro das quatro paredes, aonde só as pessoas que convivem diariamente com você o conhecem? Isso é espiritualidade cristã. É vida. Como você lida com os seus amigos? Como você conversa? Como você dialoga? Como você confronta? Como você se posiciona? Como você se estabelece nessas relações? Isso é vida. Espiritualidade é vida. E nessa vida a gente precisa ter a consciência de que nós somos pecadores, de que nós erramos e que precisamos ser diariamente transformados por Deus à imagem e semelhança de Cristo Jesus. O modelo da nossa espiritualidade é Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo, no último versículo, versículo 25, ele vai dizer, olha, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ele está dizendo assim, olha, louvado seja Deus por Jesus, porque se não for a Jesus, eu não conseguirei ter uma espiritualidade saudável, equilibrada, porque eu na minha carne sou escravo da lei do pecado, mas por causa de Cristo, eu fui transportado para a lei de Deus. Em mim agora está presente a direção divina. Por mais que eu ainda tenha esta batalha interna, a vontade de Deus, a lei de Deus, a direção de Deus se manifesta sobre mim por meio de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, agora, apesar dessa natureza humana, Cristo habita em mim. A lei de Deus está presente em mim, por meio do seu Santo Espírito. E Ele vai buscar na sua vida, viver essa espiritualidade firmada em Cristo. E nós precisamos também buscar uma vida firmada em Cristo. Isto é espiritualidade. Viver segundo o Evangelho, segundo a pessoa de Jesus. É procurar nas nossas relações, reconhecer quando o pecado tenta nos controlar, nos dominar, e pedir para que o Espírito de Deus nos molde, para que nós possamos revelar a expressão de Cristo naquilo que está diante de nós. Quando você estiver diante de uma situação de sofrimento, quando você estiver diante de uma situação de dor, em que a sua carne tenta agir para se proteger, ou agir devolvendo o mal com o mal, que o Espírito de Deus que habita em você possa suprimir a vontade da carne e que se revele em você a lei de Deus, o Evangelho de Cristo. Quando você estiver carregando consigo uma amargura, um sentimento de vingança, de raiva, de intolerância, quando essas coisas da carne estiver presente na sua vida, e você estiver sendo conduzido por esse sentimento do ego ferido, ou por uma incompreensão, ou desejo de afastamento do outro, que o Espírito de Deus que habita em você possa
te trazer forças para que a vontade da carne seja suprimida e que você haja segundo a vontade de Deus. Que ao invés de nutrir a amargura, que o amor exale do seu coração. Que ao invés de querer retribuir com vingança, que o perdão de Deus se manifeste nas suas ações. Quando nós vemos a lei do pecado, quando nós vemos a força do pecado presente, e ela se faz presente, que nós possamos nos colocar na presença de Deus e clamar para que o Espírito de Deus nos molde, para que nós sejamos homens e mulheres que vencem no poder do Espírito essa vontade da carne e faça a vontade do Pai. Que o nosso coração esteja sempre aberto, para que nós possamos dizer que somos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivemos como o Senhor. Todos nós enfrentamos muitas batalhas, muitas dificuldades, mas espiritualmente nós precisamos lidar com todas elas segundo a vontade de Deus. Nós precisamos colocar as nossas lutas diante de Deus, e assim como o apóstolo Paulo questionou, e ele mesmo respondeu, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Nós precisamos reforçar isso diariamente. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Quando a raiva tentar te dominar, você diz assim: Pai, me dá a longanimidade do seu espírito, e graças a Deus por Jesus Cristo. Quando a mágoa tentar ocupar o seu coração, que você escolha perdoar e diga graças a Deus por Jesus Cristo. Quando o sentimento de injustiça te dominar e você querer retribuir a injustiça, que você busque agir com justiça e diga graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas para isso você precisa ter consciência que o bem que você sabe que precisa ser feito nem sempre será aquilo que você está disposto imediatamente a fazê-lo. Há uma luta. E essa luta é diária. E se nós formos sinceros, tem dias que a gente vence essas lutas, mas tem dia que a gente perde essas lutas. Tem dia que a gente consegue reconhecer e abrir-nos para que o Espírito de Deus nos trate, mas tem momentos que às vezes quando a gente viu, a gente já agiu da mesma forma, pela carne, pelo impulso, pela raiva, pela indignação. Somos vencidos pelos nossos vícios, vícios comportamentais, vícios de atitudes, vícios de linguagem. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque tem momentos na nossa vida que a gente vê que Deus nos moldou, nos transformou, e nós não agimos como agiríamos em outras circunstâncias, porque Deus tem moldado o nosso coração. Amém? Que Deus possa, por meio do seu Espírito, moldar você, que a sua espiritualidade seja uma espiritualidade emocionalmente saudável, que você possa aqui, nessa noite, sair travando batalhas consigo mesmo, em relação às lutas que você enfrenta. Todos nós temos as nossas dificuldades para serem enfrentadas, talvez em áreas diferentes, em circunstâncias diferentes, mas todos nós temos. Enquanto nós não formos chamados para a glória, enquanto você não for promovido para o reino do Senhor, você vai enfrentar essas lutas aqui. Não tem jeito. Nós teremos essas batalhas. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque nele nós podemos declarar que somos mais do que vencedores. Vencendo a força do pecado. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar por você. Talvez você não esteja conseguindo lidar com algumas situações familiares. Talvez você esteja tão cansado, desgastado, desgastada, que você já perdeu a paciência, que você não consegue nem falar mais pacificamente com os membros da sua família. A conversa mal começa, já entra em discussão, em debate, em ofensas. Miserável homens que somos. Às vezes você não está conseguindo vencer um desejo mau, que tenha prejudicado a sua vida, a sua saúde, a sua família. Alguma coisa que está sempre diante de você, que parece ser mais forte do que você. E pode ser mesmo mais forte do que você. Mas não é mais forte do que o Cristo que habita em você. Nós não vencemos as nossas fragilidades
por forças próprias. Nós não fazemos, não mudamos com mudança de mindset. Nós não vencemos as barreiras com uma mudança de mente, a não ser que essa mudança de mente seja aquela que o apóstolo Paulo coloca na sua carta a Roma, no capítulo 12, aonde o Espírito de Deus é quem controla os seus pensamentos, o seu coração. Senhor eterno, Deus de toda graça, nós queremos aqui nessa noite, ó Pai, estreitar ainda mais a nossa comunhão contigo. Queremos, ó Pai amado, ter a sensibilidade de ouvir a sua voz. Queremos ter, ó Pai amado, a consciência aberta para reconhecermos a nossa fragilidade, os nossos equívocos. Mas, Senhor, além de sabermos dos nossos equívocos, das nossas falhas, nós precisamos do mover do Teu Espírito sobre nós, porque só a consciência para nós não é suficiente. Nós precisamos da transformação que só o Senhor pode nos dar. Portanto, vem e sopra sobre nós o Teu sopro, Deus, e molda as nossas vidas, para que possamos ter uma espiritualidade dia após dia, firmada e alinhada ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, ó Pai. Ajuda-nos a perdoar os que nos ofendem, ajuda-nos a ser semeadores da justiça, ajuda-nos, ó Pai amado, a consolar aqueles que choram, a sermos os braços do Senhor em meio ao sofrimento dos outros. Pai eterno, que possamos ter uma espiritualidade que se revela, que se manifesta no que falamos e na forma como vivemos. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém.